passamos a palavra ao Dr. Roberto Freda, diretor clínico do Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre, representando neste momento a comissão organizadora do primeiro simpósio de atualização em oftalmologia. Bom dia a todos, prazer enorme tê-los aqui conosco. Dando início então ao nosso primeiro simpósio de atualização em oftalmologia do Hospital Banco de Olhos, nós vamos ter agora a palestra Caminho para o Sucesso com Lente Multifocal, com o Dr. Virgílio Ciampilion. O Dr. Virgílio dirige o corpo clínico do Instituto de Moléstias Oculares, de São Paulo. Ele é membro da Associação Latino-Americana de Cirurgiões de Córnea, Catarata e Cirurgias Refrativas, do Council of International Society of Refractive Surgery, da Academia Americana de Oftalmologia, e ele integra o conselho editorial de diversas publicações internacionais, como Ocular Surgery News, Highlights of Ophthalmology, Eye World, Oftalmologia em Foco, Revista Brasileira de Oftalmologia, Revista Espanhola de Microcirurgia Ocular. Então, para nós é um imenso prazer ter a presença do Dr. Virgílio, do Dr. Marcos Ávila. Eu espero realmente que todos aproveitem essa manhã e eu gostaria então que nós começássemos, porque o interesse nosso agora, a partir de agora, é totalmente científico. Por favor, Dr. Virgílio. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Como disse o colega que nos antecedeu, bom dia. Vamos acordar, né? Nós vamos falar um pouquinho nós vamos tecer algumas considerações nós iremos falar nos próximos minutos alguns conceitos que se fazem necessário para a gente ter sucesso com algo que, para quem trabalha em cirurgia do segmento anterior e principalmente em cirurgia do cristalino, é extremamente importante, que são o que constitui o uso das lentes multifocais, de focos múltiplos, lentes acomodativas, ou aquelas lentes que na sua evolução estão trilhando para tentar, na reabilitação de uma cirurgia de cristalino, oferecer ao paciente a melhor quantidade e qualidade de visão, corrigindo todas as possíveis deficiências que vêm acompanhadas com aquela patologia ou com aquele vício de refração. Então, a ideia é mostrar nossa experiência nesse campo e como nós fazemos. Então, basicamente, um ponto importante é tentar conversar com aqueles que não tenham muita intimidade com a temática, o que todo oftalmologista deve saber para ter sucesso com especificamente com esta lente. Estou convidado porque essa é a lente que eu tenho mais experiência, que é a lente chamada de difrativa apodizada. Então, acredito eu que é extremamente importante que todos nós saibamos como funciona a lente. Seria quase que absurdo falar isso aqui, mas eu me lembro que 6 meses após a utilização dessa lente no país, houve um simpósio na cidade de São Paulo, onde foram convocados os colegas que mais utilizavam esse tipo de prótese, e para surpresa nossa, eu captei assim no ar que existia qualquer problema. Mais de 70% dos oftalmologistas não tinham a mínima ideia de como funcionava a prótese. Então, grande parte do desestímulo ou das complicações vinham de uma coisa básica, que seria você se arriscar a este tipo de eventos sem ter conhecimentos básicos. Como selecionar o paciente, como conduzir o pré, o pós-operatório e principalmente aquilo que nós chamaríamos hoje no marketing o mercado. Quais são os pacientes que se beneficiam com este tipo de tecnologia?
esta lente, começando pelo item número 1, para conhecer melhor a anatomia, é uma lente, isso aqui é a plataforma da Casa Alcon, chama Acrisof, é lente peça única de acrílico hidrofóbica. Todas as lentes seguem esta linha. E isso é extremamente importante para você entender como funciona a lente, a multifocal e também a lente tórica. Então, são lentes que têm uma área óptica que é chamada moderna, que são de 6 milímetros, com o áptico, que é um áptico todo especial, onde nós achamos que está o segredo da centralização dessas lentes, que se chama Stable Force, que vai de 13 milímetros. Ela tem uma elasticidade com um braço fixo e um braço móvel, que faz a diferença, faz com que essas lentes se adaptem a sacos capsulares menores, em torno de 9 milímetros, e sacos maiores, de em torno de 11 milímetros, sem existir o perigo da descentralização. Ela é uma lente biconvexa, que é importante. A parte anterior tem toda a parafernália da correção óptica e a asfericidade para corrigir a aberração esférica. E na parte posterior fica para a correção da parte tórica, que não é o caso. Então, essas lentes são asféricas. Por quê? Porque nós sabemos que a córnea, certo, apresenta uma aberração esférica positiva, em torno de 0,28 microns, certo? E que o cristalino consegue compensar quando jovem, não só compensa essa aberração esférica com um mecanismo qualquer, como deixa um certo resíduo esférico que talvez seja importante para obter a profundidade de foco. Então, isso significa que toda vez que nós colocamos uma lente para corrigir a aberração esférica positiva da córnea, em situação de meia midríase ou maior, todos os focos, diríamos, o foco de os raios luminosos que passam pelo cristalino vão ser focados num ponto só, dando uma qualidade melhor de visão. Então, não estamos falando de 20/20, estamos falando de 20/20 bonito, plus, sem perda de sensibilidade ao contraste, que é uma das queixas dos modernos, dos pacientes que procuram esse tipo de correção. Quando nós falamos em difrativa apodizada, e vocês podem ver que esta lente, ela tem uns risquinhos concêntricos aqui nessa área, que tem 3 pontos e alguma coisa na parte central. Quando cortada de perfil, então nós podemos ver assim, vemos que a parte central é uma parte ligada à visão de perto. Então, isso é importante. E que os primeiros anéis empurram, diríamos, a onda luminosa para focalizar a visão de perto. Divide tanto para perto como para longe, mas são mais perto dominante. E à medida que a gente se afasta da região central, esses pequenos, esses anéis concêntricos, dirigem a onda luminosa para a visão de longe e depois continuam com uma superfície refrativa. Então, isso é importante. Por que essa lente tem que ter uma ótima capsulotomia? Por que essa capsulotomia tem que ser central? Por que essa lente tem que se autocentralizar perfeitamente? Por quê? Porque esta região, quando a pupila estiver fechada, com muita luz, o paciente terá uma excelente visão de perto. Mas, em compensação, quando estiver em situação mesópica, na penumbra dilatada, ele é dominante para longe. Então, se entender isto e avisar o paciente e selecionar corretamente, dificilmente você terá algum efeito colateral da surpresa do paciente que foi totalmente ignorante nesse tipo de cirurgia. Esse sistema só funciona conversando antes com os pacientes. Então, essa é a explicação básica. Então, a moderna lente, a última geração dessas lentes, tem 9 zonas concêntricas, tá? Estou atrapalhando esse troço aqui. Vou trazer um pouquinho para cá, para eu poder ver. Mantendo esse programa. Isso, porque assim, isso, muito obrigado, tá bom? Sou um cara muito exigente, né? Aí, vamos lá.
Aí, quando nós temos esse tipo de lente atual, ela tem 9 zonas concêntricas e uma adição para mais 3. Então, hoje nós sabemos que com este modelo nós podemos oferecer a um paciente isso de trabalhos prospectivos, clinical trials em vários lugares do planeta, que vão de 40 a 50 dias. Na verdade, na experiência pessoal da gente, vai de 33 a mais ou menos 60 a 63 centímetros. Então, dá muito conforto para aquelas pessoas que utilizam bastante a região intermediária, certo? Então, se vocês veem como funciona essa lente, é fácil entender. Isto aqui seriam os anéis, e vocês vejam bem, o foco para longe, à medida que a pupila se dilata, certo? Né? A visão vai melhorando cada vez mais. À medida que a pupila se fecha, a visão para perto é melhor. Então precisa entender isso para classificar ou para categorizar e para avisar o paciente de como vai ser a vida. Isto aqui é fornecido pela própria Alcon, mas é mais fácil para explicar. Se você deixa, se nós deixarmos o paciente emétrope e tirarmos a visão à distância padrão, então a gente imagina que esses pacientes terão uma visão ao redor de 20%. Se nós tirarmos a menos 2,5, uma distância de 40 centímetros, gira sempre em torno de 20, 25. E se nós tirarmos para uma região intermediária, em torno de 25, 20, 30. Então, dá uma visão bastante confortável dentro do estágio de evolução que nós estamos no início deste século. O que nós devemos esperar desta lente que é desenhada com esse sistema de ter uma excelente visão para perto e meia distância com boa iluminação. Eu falo com muita tranquilidade para os pacientes, principalmente para os hipermétropes. Os hipermétropes médios, os hipermétropes fortes, os hipermétropes com catarata, como diz um amigo meu, aqueles que não conseguem distinguir na hora do jantar o que é barata do que é azeitona.